Bem-vindas nessa live da coordenação departamental de estágio supervisionado. Eu sou a professora Luciana Oliveira Correia, professora do curso de História, e estou aqui hoje com vocês para a gente bater um papo, né, com outros dois colegas nossos, o professor Glauber Barros e a professora Ana Luísa Salgado, né, dois colegas queridos, que são, né, das áreas de Geografia, e Ana Luísa, professora da área de Pedagogia da UESB, são os autores, né, os coordenadores do relatório de pesquisa Os Desafios de Ser Professor e Professora durante a Pandemia do Covid-19 na Bahia. É um relatório que já teve circulação nacional, inclusive internacional, e nós estamos aqui hoje para ter essa honra de bater um papo com essas duas pessoas que organizaram, né, esses dois pesquisadores que organizaram o relatório, e a gente já vai chamando, né, Ana Luísa, primeiro para se apresentar. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Olá, Luciana, boa noite, Glauber, boa noite a todo mundo que está aí acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, né, para discutir uma temática tão importante. Como a Luciana já disse, meu nome é Ana Luísa. Atualmente eu sou professora da UESB, em Vitória da Conquista, no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, sou pedagoga, tenho doutorado em Educação, e também sou pós-doutoranda na UNEB de Caetité, né, por isso essa parceria ainda mais forte aí entre as duas instituições. E estamos aqui hoje para conversar mesmo um pouco, né, apresentar alguns dados e tecer algumas reflexões sobre o que está se fazendo da educação e do trabalho docente nesse período de pandemia. Bom, então vamos chamar o segundo convidado, né, professor Glauber Barros, nosso colega aqui da UNEB. Boa noite, Glauber. Boa noite, Luciana. Boa noite, professora Ana. É dizer que é uma honra estar aqui, né, com vocês, compartilhando essa noite, trazendo reflexões sobre esse tema que eu particularmente tenho me interessado muito, né, sobre a vida docente durante a pandemia. E, bom, sou Glauber, né, professor da UNEB, do Campus 6, coordenador do PPGELS, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino em Linguagem e Sociedade, também do Campus 6. Sou geógrafo e pedagogo. Então, vai ser muito bom estar aqui com vocês hoje, com a professora Luciana e com a professora Ana, e com vocês que estão aí compartilhando esse momento de reflexão com a gente, que estão assistindo a gente, dos estágios, dos cursos de licenciatura da UNEB, do PPGELS, né, de outras universidades. Então, vai ser bom a gente poder dialogar sobre essa realidade. Bom, então, franquear a palavra para vocês. Assim, falando em rápidas palavras, eu peguei aqui, deixa eu pegar aqui a capa do relatório, para ver se todo mundo consegue enxergar. É esse aqui, acho que a grande maioria das alunas, alunos e colegas, né, na UNEB, na UESB, assim, essa semana eu recebi de colegas de duas partes diferentes da Bahia e de uma parte de Minas Gerais o pedido para eu enviar esse relatório, né, porque queriam utilizar para se basear nas suas discussões, né? Então, um relatório que teve uma grande aceitação, né, do público, e, por outro lado, que revela coisas muito duras, né? Coisas não que nós não soubéssemos, mas agora nós temos, né, essa comprovação via essa pesquisa. Então, eu queria pedir, né, para a Ana começar como é que surgiu, né, essa ideia do relatório, perdão, do relatório não, da pesquisa, e como é que foi, né, esse encaminhamento da pesquisa. Eu e Glauber combinamos, Lu, de dividir um pouco, né, cada fala, então essa fala da primeira parte da metodologia ficou com ele, então vou passar, né, você passou para mim, eu passo para ele a bola aí, para ele contar um pouco dessa fase inicial aí da pesquisa. Então, Glauber, como é que foi a concepção da pesquisa? Né? Já era algo que a gente comentava, né, nos outros projetos que a gente discutia, até você falar, não, agora a gente organizou uma pesquisa para poder analisar esses aspectos. Conta aí para a gente. Pois é. O que motivou a gente a pensar um pouco sobre a situação dos professores na pandemia,
né? De onde que surgiu? Eu preparei uma apresentação, vou pedir para Jairo compartilhar, e aí, essa apresentação, a gente tem já aí a capa, né, que Luciana mostrou, do relatório, e eu trago aqui exatamente essa pergunta que Luciana fez. Por que pesquisar os professores, as professoras, né? De onde que surgiu isso? Me incomodou muito ao ver, durante a pandemia, Luciana, essa fala silenciada dos professores do ensino superior e dos professores da educação básica. Então, assim, desde que começou a pandemia, a educação, ela foi silenciada, passou-se a educação básica e o ensino superior para o ensino remoto, e todo mundo começou a especular sobre educação, sobre professores, se deveria retornar às aulas presenciais, se não iriam retornar essas aulas presenciais, como que vai funcionar a escola no modo remoto. E a todo momento, quando eu ouvia falar sobre isso nas reportagens, nas matérias que eu lia, eu não via ninguém perguntar ao professor. É interessante que sempre as reportagens eram assim: chamavam um pediatra, um infectologista, o representante dos pais e a diretora ou secretário de educação. Nunca o professor podia falar sobre a opinião dele em relação a isso. E continua sendo assim, inclusive. As reportagens têm sido assim. Então, incomodou muito, e já vinha a gente refletindo dentro do GPGEL, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Ensino e Geografia, essas discussões, né? E eu sempre refletindo com a Ana, já discuti com você, com Juliane também, lá no Subversões Curriculares, incomodava muito a gente esse silenciamento. Então, a ideia foi fazer uma pesquisa para que a gente pudesse ouvir os professores, trazer protagonismo para essas falas, para essas professoras e professores, e pudesse ter resultados concretos. Então, a gente desenvolveu a pesquisa no âmbito do grupo de pesquisa, né? Ficou um pouco redundante, mas foi isso que a gente fez, esse estudo dentro do grupo de pesquisa do GPGEL, com a equipe multidisciplinar. A gente teve 30 alunos de graduação participando, mas a gente teve professores da letras, teve professores da geografia, da história, da biologia, da pedagogia. Então, a gente teve essa equipe trabalhando em cima do relatório. Então, o relatório a gente pensou, reuniu todo mundo e pensamos em fazer uma coleta de dados a partir de um questionário online do Google Forms, e fizemos essa coleta de 24 de julho a 30 de agosto do ano passado. Então, como é que a gente fez? Essa equipe muito grande, né, com o link do Google Forms, com o link do questionário, a gente acessou diretores de escolas e diretoras, secretarias de educação, sindicatos, entramos em grupos online de Facebook, grupos de WhatsApp dos docentes, e-mails, e a gente espalhou esse relatório, esse questionário, e tivemos mais de 1.000 respostas, né? Foram 1.082 respostas no total. Mas a gente fez esse recorte para a Bahia, né? Com esse questionário online restrito, né? No relatório a gente fez o recorte para a Bahia, que deu 124 docentes baianos que responderam esse questionário. Então, foi a partir daí que a gente produziu o relatório. A gente pegou os resultados desses questionários, que a gente tem um recorte aqui para hoje, para a gente apresentar e compartilhar com vocês e refletir com vocês, e a partir disso a gente foi e trouxe esses dados que a gente está apresentando. Em relação ao relatório, a gente tentou, primeiro, traçar um perfil, né, de quem são, que perfil é o professor, a professora da Bahia. Então, a partir de agora, eu vou me policiar para falar em professoras, tá? Eu vou ocupar esse espaço dizendo sempre professoras, porque o primeiro resultado que a gente tem do relatório é esse, que a maioria dos docentes na Bahia são mulheres. Dos 124
né, profissionais que responderam, 616 mulheres, ou seja, 85% são mulheres, e 108 homens, ou seja, 15%. Essas mulheres, em sua maioria, são negras e pardas. A gente usou aqui a classificação do IBGE, tá? Preta e parda. Então, a gente tem aí, quando a gente junta os dados de cor, raça, né? Parda e preta, dá 69% da população e 31% da população de professoras brancas. Então, a gente já começa a traçar um perfil do que é ser professora na Bahia. Ser professora na Bahia é ser mulher, é ser parda ou preta. É ter mais de 50 anos, que é o outro dado que a gente chama atenção. Se a gente observar esse dado aí, a gente vai ver que a maioria das professoras respondentes tem mais de 50 anos. Se a gente junta os mais de 50 anos com mais de 41 anos, dá praticamente 41%. Ou seja, quase metade da população de professoras baianas tem mais de 41 anos. Muito mais da metade. E se a gente pega um dos dados, que é o maior dado, que é acima de 50 anos, esse dado revela, desculpa o barulho dos carros passando, esse dado vai revelar que a gente tem uma parcela de professoras, em sua maioria negras, com mais de 50 anos, ou seja, que não se aposentaram, né, ou que estão próximos a se aposentar. Então, é um número que revela e que vai reverberar em muita reflexão que a gente precisa fazer, né? E para referendar esse perfil de o quanto que as professoras, né, da Bahia têm muita idade, a gente também perguntou quantos anos elas já lecionavam. E aí a gente vai ver 38% já lecionam há mais de 20 anos. Agora, pegando todos esses dados, né? A maioria mulheres, a maioria negras e pardas, a maioria com mais de 50 anos ou mais de 41 anos, e a maioria lecionando há mais de 20 anos, ou seja, 38% delas lecionam há mais de 20 anos. Quais reflexões a gente pode ter? Primeiro, que é uma geração, quando a gente pega as pessoas de mais de 50 anos, que tem muita dificuldade na manipulação das tecnologias. Então, que isso vai reverberar no ensino remoto? Ou seja, são mulheres professoras que têm dificuldade em manipular essa tecnologia. Porque o ensino remoto chega de vez com a pandemia na casa delas, e elas vão ter que manipular o Google Meet, as plataformas, o WhatsApp, YouTube, e elas vão ter que aprender durante a pandemia. E aí entram outras questões que a gente precisa pensar, e a gente vai ver que o relatório apresenta isso mais à frente. Elas receberam formação para isso, elas receberam incentivos financeiros ou equipamentos tecnológicos para isso. Quem foi que ensinou para essas mulheres a manipular as tecnologias, que tiveram que entrar de vez na vida delas, né? Essas mulheres são mães, né? Essas mulheres precisam dividir seu tempo no trabalho docente e no trabalho de cuidado dos seus filhos, quando elas têm filhos. Então, todas essas reflexões a gente precisa pensar quando a gente está falando de professoras na pandemia baiana, né? Inclusive, eu já reforço aqui uma questão muito interessante, que é a capa que Luciana apresentou, que foi feita por adesão. E a maioria das professoras que a gente pediu, né, as fotografias para constituir esse mapa da Bahia com as fotos, são professoras, são mulheres, são mães. Então, assim, eu acho que a capa referenda muito quem são esses profissionais da educação, né, que participam da pesquisa. E aí, uma outra reflexão que eu trago é o seguinte: a gente viu que o perfil da maioria das professoras são mais de 50 anos.
Na Bahia, não houve ainda uma discussão, uma lei que obrigasse o retorno presencial. Mas eu quis destacar o quanto que não se importam com a vida das professoras. E aí eu trouxe esse caso que ficou famoso no início do ano, que é o caso da Escola de Campinas, né? Que lá em São Paulo eles liberaram em janeiro para o retorno às aulas presenciais. E aí uma das primeiras escolas que abriu em Campinas, que é a Jaime Kratz, tá aí na reportagem, essa primeira reportagem aí, né? Já teve 47 infectados, isso com 15 dias de funcionamento. Então, sobe para 47 o número de infectados com a Covid em Escola de Campinas. E aí, essa reportagem ela foi publicada em 4 de fevereiro de 2021. No mesmo dia, mais tarde, sai outra reportagem dizendo: outro professor de escola, Jaime Kratz, é internado com Covid. 2 professores estão internados. E aí, um mês depois, que é a última reportagem que está embaixo, dia 3 de março de 2021, escola particular de Campinas, que registrou surto de Covid, confirma morte de professora. A professora, ela tinha 57 anos. Ela está dentro era uma professora alfabetizadora e está dentro desse perfil aqui que a gente vem discutindo, professores com mais de 50 anos, em sua maioria, que estão lecionando na Bahia. Isso aconteceu em Campinas, mas não está tão longe de acontecer na Bahia. Até agora, a Bahia não tem uma lei obrigando o ensino híbrido ou o ensino presencial, mas a gente sabe que existe, por exemplo, atitudes como essa que foi denunciada em Teixeira de Freitas, em que mais de 40 escolas particulares estavam funcionando, né? E aí a gente pensa, em que momento, ao se propor retorno às aulas presenciais, se consulta os professores? E se a gente pega esse perfil da Bahia que eu apresentei, de mulheres com mais de 50 anos, a sua maioria mais de 41 anos, né? Mães, mulheres pretas e pardas, que lecionam há mais de 20 anos. Se a gente pega esse perfil, essas mulheres estão garantidas em seu direito à saúde? Né? É algo para a gente pensar. Um outro dado que eu trouxe aí foi para a gente ver a abrangência, aí é coisa do geógrafo mesmo aqui que está falando, a abrangência do quanto que o questionário viajou e quanto a nossa pesquisa ela abarcou o território baiano. São mais de 100 municípios que participaram da pesquisa e toda essa abrangência. A gente não teve uma abrangência considerável no norte da Bahia, né? Mas a gente viu que todos os territórios de identidade, que é uma classificação que é comum ser utilizada, né, pela SEI, então teve município com respondentes. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Quem são essas professoras e com que elas estão trabalhando? Então, a maioria das professoras, elas que responderam à pesquisa, são professoras que trabalham com os anos do fundamental, sejam eles iniciais ou anos finais. A maioria está aí trabalhando no ensino fundamental. E depois do ensino fundamental vem o ensino médio. Então, esse é o perfil. Mas a gente teve professoras da educação infantil, da EJA, do técnico tecnológico profissional, da educação especial e outros tipos de educação, porque a gente teve professoras também e professores que responderam que trabalham em ONGs, em penitenciárias, né, no sistema de ensino para encarcerados. Então, a gente teve esses respondentes também. Essa pesquisa ela foi feita em 2020 e ainda se tinha muita discussão de que os professores estavam se recusando a trabalhar de forma remota, né? E hoje já está todo mundo trabalhando, já iniciou o ano de forma remota. Mas uma outra coisa que se falava era isso: os professores não estão trabalhando, os professores estão em casa, somente os professores do ensino público. E aí a pesquisa vem e mostra que não, que é falsa, né? Como várias outras
informações falsas que a gente teve aí durante a pandemia. 84% das professoras da Bahia estavam trabalhando desde julho do ano passado, ou até antes, né? Estavam trabalhando. Então, um número que revela que elas estavam, a maioria utilizando, a gente vai ver em outras respostas, utilizando, inclusive, redes sociais e WhatsApp para trabalhar. E aí a gente fez para elas essa pergunta aqui. Eu estou sempre usando o feminino, tá? Mas eu lembro que foram homens e mulheres. Como você enxerga as estratégias educacionais feitas para que os alunos possam ter acesso às aulas? Aí a maioria respondeu que torna-se difícil, já que tem muitos que não têm acesso à internet. Então, é outro ponto que a gente precisa pensar e que o relatório revela, que é a inclusão digital. Né? A gente vê hoje que a internet e o acesso à informação via internet precisa ser um direito garantido. É um direito à informação. E o direito à informação, ele perpassa pela internet, já que a humanidade, não é especificamente brasileiros ou brasileiras, a humanidade hoje se comunica principalmente através da internet. E a gente vai ter uma grande maioria de professoras apontando que muitos não têm acesso à internet. E aí, quando a gente parte para o campo das políticas educacionais, a gente vai ver o quanto que o Brasil vem, né, dificultando, demorando na garantia do direito ao acesso à internet para toda a sua população. E se a gente fala de escolas, a gente ainda pensa que em 2020 não tem todas as escolas acesso à internet. As escolas não têm saneamento básico, muito menos acesso à internet. Tinha um projeto, que o projeto era para que 2021 iniciasse o processo, e a gente sabe que o presidente suspendeu esse projeto, que 2021, esse projeto é muito anterior, inclusive à pandemia, propunha que fosse estimulado e ampliado para dar totalidade às escolas brasileiras de acesso à internet. Mas o presidente suspendeu o projeto esse ano. Ou seja, vemos aí um isolamento, né, de grande parte da população do acesso à informação, e quando a gente traz para a escola, né, esse isolamento, ele do acesso, essa distância do acesso à informação, ela vai refletir diretamente no acesso ao conhecimento, ao conteúdo. E aí a pandemia revela essa outra pandemia, que é o acesso, que é o direito à educação, que é negado, o direito ao acesso à informação, que é negado via internet, a inclusão digital, que é negado. Então, a pandemia, ela revela tudo isso que a gente está aqui discutindo. E aí, esses dados vão trazer essas perspectivas, né, diferentes de outras pandemias que estão acontecendo dentro da pandemia maior que a gente está vivendo. A gente continua discutindo esses temas sobre o ensino remoto e EAD, entendendo que são diferentes essas categorias, tá? O ensino remoto, ele vai acontecer principalmente por conta da pandemia. A educação à distância, ela já acontecia antes e são categorias totalmente diferentes, tá? A EAD, ela é um processo de formação diferente do ensino remoto. E a gente perguntou se a professora compreende que as estratégias utilizadas possibilitam o ensino igual para todos os educandos. E 542 professoras disseram que não há ensino igual para todos os educandos. E se a gente pega a Bahia e tem um recorte de classe, a gente vai ver que nesse recorte de classe e recorte de raça, isso vai ser muito diferente. Então, a gente vai ter uma desigualdade no acesso à educação via ensino remoto, quando a gente faz o recorte de classe e de raça, muito diferente. A gente sabe que na Bahia, a população que depende da escola pública vai ter um ensino desigual. Por quê? Porque não tem acesso à internet, porque não tem acesso a aparelhos que possibilitem o ensino remoto, e não tem acesso a materiais, né, a materiais didáticos. Então, tudo isso vai refletir na qualidade do ensino que esse educando recebe. E isso, consequentemente, vai refletir na sua formação.
A gente continuou perguntando no que se refere à utilização das tecnologias, como você se organizou. E aí eu retorno para aquela pergunta lá do início, né, da idade que as professoras tinham, e a maioria tinha mais de 41 anos, sendo que uma grande parcela tinha mais de 50 anos, e a gente falou sobre as dificuldades que as pessoas com mais idade dessa geração de 50 anos têm de manipular as tecnologias. E a maioria vai responder que buscou ajuda para manipular as tecnologias de outras pessoas, pois tem dificuldades em usar as tecnologias. Então, a maioria teve que chamar o filho, teve que chamar os netos, o amigo, alguém, né, dessas gerações que a gente chama de natos digitais, para poder ensiná-las a manipular em suas casas, com isolamento, né? Todos esses processos revelam essas dificuldades, para poderem aprender a manipular as tecnologias para elas poderem trabalhar com suas aulas, né? Então, um outro dado importante é que poucas, 20% apenas, vão dizer que contou com o apoio da escola para reinventar as aulas. E a gente vai observar que as professoras, a maioria delas foram colocadas em isolamento por conta da pandemia, receberam a informação de que teriam que migrar para o ensino remoto, mas não recebeu nenhum apoio da escola, da Secretaria de Educação, dos patrões, quando a escola é particular. Então, muitas ficaram perdidas nesse processo. E aí, uma minoria delas já possuem experiências em aulas à distância, né? E 9%, que é o menor resultado que a gente tem, são de professoras dizendo que não estão conseguindo se adaptar devido às inúmeras dificuldades. E essas dificuldades perpassam pela manipulação da tecnologia, por serem mulheres, por serem mães, e enfim. Em relação aos gestores, que foi algo que a gente ficou pensando, que a gente deveria investigar. Já que colocaram as professoras baianas em suas casas, né, para dar aula, o que foi feito para que elas pudessem manipular as tecnologias para o ensino remoto? E a gente perguntou, isso é julho do ano passado, ou seja, a gente já tinha aí mais de 4 meses de pandemia, que já tinha iniciado a pandemia. Existia uma pressão para que tivesse o ensino remoto. E a gente perguntou, né, antes de iniciar as aulas, os gestores da escola, quando a gente fala gestores, a gente está falando de todos esses sujeitos. Estado, patrões, gestores, diretores, Secretaria de Educação, né, os gestores da escola que você trabalha oferecendo formação para as aulas presenciais, e aí 78, para as aulas não presenciais, ou seja, para o ensino remoto, e aí 78% disse que não houve nenhuma formação para o ensino remoto. Esse ano a gente já sabe que o ano começou e houveram algumas formações nas semanas pedagógicas, mas o ano passado não houve essa formação. E aí a gente perguntou ainda, né, sobre os gestores ou donos de escola ou Estado oferecer equipamentos tecnológicos, se elas receberam algum equipamento tecnológico. 89% disseram que não recebeu nada. 11% disse que sim. E a gente perguntou se elas receberam, se os gestores ofereceram internet ou pacote de dados. 95% não, e 5% disseram que sim. E a gente, por último, pergunta se recebeu algum incentivo financeiro ou aumento salarial para custear as despesas no ensino remoto. E aí 99% disseram que não. E 1% disse que sim. Ou seja, 4 professores afirmaram que receberam esse aumento. O que isso revela é que essas professoras, né, dentro de uma profissão que já é precarizada, que é o fazer docente, em que a gente conhece toda a trajetória de lutas dos docentes, dos professores da educação básica e do ensino superior, por luta por salário, pelo fim da precarização do seu trabalho. Então, essas professoras precarizadas são colocadas no ensino remoto e é dito a elas que elas devem custear esse ensino remoto. E este ano agora, mesmo com todo esse processo de ter formação, ainda não se tem concretamente nada sobre se o Estado, nenhuma lei que fale que o Estado, os gestores ou donos de escola devem custear a internet desse ensino remoto ou do ensino agora híbrido, né, dependendo do Estado,
que já tem o ensino híbrido, mas continua utilizando a internet, os equipamentos eletrônicos e tecnológicos dos professores. Não houve nenhum incentivo financeiro para que esses professores pudessem custear as suas aulas, né? Ou seja, o Estado, os diretores, os secretários de educação, na verdade, repassaram custos. Colocaram as professoras dentro de suas casas e falaram, agora a escola vai ser mantida por vocês, porque é isso que aconteceu. Já que a escola agora é remota, então foi isso que aconteceu. As professoras estão custeando a escola dentro da casa delas. Bom, essa é a minha fala até aqui. Espero ter respondido o que a professora Luciana questionou. E agora é a professora Ana, né? Eu não sei se Luciana vai retornar aí. Eu encerro minha fala por aqui. Oi, obrigada. Obrigada, Glauber. Muito interessante mesmo que você colocou, né? Assim, que a pesquisa foi revelando, né? Na verdade, a pesquisa foi endossando a realidade que a gente já conhecia, uma realidade, digamos assim, que a gente via, né? Que nós que somos professores da área de estágio, nós temos contato direto com essa realidade e a pesquisa endossou isso aí. Só destacando que hoje eu recebi, né? Nem tudo que rola a gente acaba ficando sabendo e vai recebendo as notícias, né? Nas doses terríveis. Que tem um projeto de lei tramitando no Congresso, né? Um projeto de lei que o nome até deixa a gente bastante, como é que fala, com vontade de que ele aconteça, até a gente saber o que está nele. Tem um projeto de lei que inclui a educação entre as atividades essenciais que não podem parar na pandemia. Né? Quer dizer, atividade essencial nós sabemos que nós somos, né? Agora, o que isso significa? Significa voltar para a sala de aula, né? Alunos e professores e professoras e alunas, né? Toda a comunidade escolar, porque não são só os docentes que fazem parte da comunidade escolar, sem vacinar e com todos os riscos que estão expostos na pandemia, né? E um projeto de lei que deixa a gente mais entristecido quando a gente vê quem são as proponentes, que são 3 deputadas. A deputada Aline Ventura, do Partido Novo de São Paulo, Paula Belmonte, do Cidadania, do Distrito Federal, e Aline Sleutes, eu acho que é esse o pronunciamento, claro, do PSL do Paraná. Então, a comissão, né, essas 3 deputadas que fizeram essa proposta, né, e, ao mesmo tempo, cabe destacar que, acho que foi no mês de março, né, que houve o veto integral do projeto de lei da Câmara de Deputados, que prevê ajuda financeira para professores, né, professoras, professores, alunos e alunas para a internet. Então, nós estamos mesmo numa seara, né, num total abandono, e pais e governos desesperados para nos ver nas escolas, entendendo que, assim, entendendo não, colocando a pandemia em xeque, né, parecendo que as nossas vidas não têm nenhum valor. Bom, Ana continua, né, vai continuar falando um pouco. Eu não sei qual foi a organização de vocês, mas eu creio agora que vai ser a organização do relatório. Como é que vocês pensaram? Porque, assim, foram muitos dados, imagino a loucura que não deve ter sido para vocês arrumarem esses dados, e eu queria, entre as coisas que você planejou falar, eu queria que você, eu não sei se está no seu planejamento, mas se puder, de como é que foi organizado depois a montagem desse relatório, que eu acho que é importante para que todos e todas saibam, né? Pode ficar à vontade. Sim, beleza, Lu. Boa noite novamente, pessoal. Na verdade, enquanto eu ouvia vocês, né, eu ouvia Glauber, depois ouvia a Luciana com esses dados aí, eu vou sentindo a mesma angústia que a gente, na verdade, tem sentido todos os dias, né, em relação a tudo, mas aí aqui especificamente em relação à educação. Como o Glauber bem disse, esse relatório partiu de uma angústia da gente mesmo, né, de nós mesmos, que somos professores e professoras, e aí é muito curioso que a gente tenha se tornado essencial para a sociedade só no momento em que a escola não pode parar, né?
Não sei se todo mundo lembra, eu acredito que sim, mas logo no início da pandemia, no ano passado, ficou uma frase muito famosa de que estamos no mesmo barco, né? E só um pouco do que Glauber já mostrou aí, do que a gente tem visto e vivido, fica claro que a gente não está no mesmo barco de jeito nenhum, né? A pandemia é classista, é racista, é misógina, é xenófoba, né? É gordofóbica. A pandemia ela desvela e ela aprofunda diversas desigualdades que a gente já tem em sociedade desde sempre, né? Infelizmente. E com esses dados, né, que a gente trouxe nesse relatório, fica ainda mais possível da gente compreender que essas desigualdades já existiam, como o Glauber disse aí, na verdade, são muitas pandemias e surgiu mais essa, né? Quando o objetivo do relatório foi a gente criar um banco de dados, né? Então, a gente não tece no relatório em si análises profundas, como a gente está tecendo agora aqui e pretende fazer mais à frente. Então, é um banco de dados. A gente teve, né, inúmeras respostas, a gente atingiu um grande número de pessoas. E quando a gente foi lendo, a gente foi destacando diversas temáticas, categorias, né? Algumas que Glauber já apresentou, tipo gênero, raça, etnia, formação, carga horária, mas também precarização do trabalho docente, exclusão. Na ordem, Glauber já disse algumas partes, digamos assim, né, do relatório, quando ele abordou o perfil dos professores, a gente dividiu, né, em perfil das professoras, como bem disse Glauber, já que a maioria são mulheres, sobre a concepção e os trabalhos no ensino remoto e nessa perspectiva à distância, né, que não é necessariamente a EAD, como o Glauber falou, e essa relação com gestores e gestoras. Esses são alguns tópicos do relatório. E eu vou falar um pouco agora sobre outros, a começar pelas professoras na pandemia, né? A gente entendendo, então, que a grande maioria das nossas respondentes foram mulheres, é importante a gente tentar destacar um pouco sobre essa feminilização do magistério, sobretudo do magistério básico, né, da educação básica. Não é à toa que são tantas mulheres assim. Então, eu não sei se é Jairo ou Glauber que está compartilhando os slides, se puder colocar lá onde parou. Uma das coisas que eu sempre tenho visto, sempre tenho lembrado, desde que o relatório ficou prontinho e chegou nas nossas mãos, eu tenho chamado esse relatório de muito mais do que um banco de dados, de um relatório denúncia, que eu pego emprestado um conceito de Paulo Freire, né, que ele faz de que quando a gente denuncia um mundo desigual, um mundo opressor, um mundo de lógica perversa, né, que exclui a grande maioria das pessoas e das existências, a gente pode também estar anunciando o que Paulo Freire chamaria de um outro mundo possível, tá? Então, da mesma maneira que Paulo Freire trabalhou sempre denunciando formas sofisticadas de opressão, ele também anunciou perspectivas humanas, né, e de práticas sociais transformadoras. Então, se Paulo Freire falava de anunciar denunciando, a gente está querendo trazer aqui a denúncia para quem sabe anunciar outras possibilidades. Tá? E aí, uma das partes do relatório, pode passar, por favor, é sobre as professoras na pandemia. Quando a gente distribuiu o questionário, embora no meu imaginário, né, inclusive por estudar um pouco dessa área já das mulheres e do feminismo, eu já imaginava que provavelmente a grande maioria das pessoas que contribuiriam com o relatório seriam mulheres. Mas aí, quando chega para a gente o resultado, né, essa expressão de 700 e tantas, que eu não lembro o número exato agora, pessoas que responderam na Bahia, 85% são mulheres e 15% são homens. Isso prova, né, que a educação, ela não se resume aos conteúdos, né? A prática pedagógica, ela envolve cuidado, ela envolve alimentação, ela envolve referência de Estado, né? Muitas vezes a escola, sobretudo a escola pública, é uma das poucas ou talvez a única referência de Estado que uma família inteira tem, né? Logo que as aulas pararam, lá no ano passado ainda, uma das primeiras preocupações das famílias que tinham filhos e filhas nas escolas públicas era alimento, porque muitas vezes a única refeição completa e digna que essas crianças e adolescentes têm durante o dia é na escola. Então, a escola ela é mais do que só um lugar onde se depositam crianças e adolescentes. E aí, hoje de manhã, inclusive, eu fiquei bastante chateada, assim, que eu assisti o Jornal da Manhã, e aí no Jornal da Manhã estava falando sobre a volta às aulas na Bahia. E aí chamaram 3 pessoas para falar.
o secretário de Educação da Bahia, um representante da Unicef, e uma mulher que é médica, parece, e que é representante do movimento Salvador Volta às Aulas. Ela é mãe de crianças e adolescentes que estão na escola. Então, eu já fiquei encucada com aquilo, não chamaram um professor ou uma professora. Depois fiquei encucada de novo, porque a representante era uma mulher e estava lá na chamada, assim, a representante de pais que querem voltar às aulas. Outra coisa que me deixou curiosa. E depois me deixou curiosa que o argumento temos que voltar às aulas porque é um direito constitucional das crianças o retorno às aulas, na verdade, a educação, né? A educação é um direito constitucional, e nenhum professor e professora que está aqui, com certeza, nega isso, né? Mas ela esqueceu, talvez, de dizer que antes da educação, é direito constitucional de criança e adolescente a preservação da vida e a segurança. E aí ela esqueceu uma outra coisa muito importante também, que é o eixo central dessa nossa conversa aqui hoje, que são os professores e professoras, que também fazem parte da escola, né? A escola é composta por uma comunidade, ela não se reduz aos alunos, né? Então, os alunos são figuras extremamente importantes na escola, mas os professores e professoras também. Então, um dos maiores incômodos nossos, né, ao pensar nesse relatório, foi e os professores e professoras. E então, eu trago aqui para vocês alguns dados que o relatório mostrou, né? Então, por exemplo, a gente perguntou sobre o apoio, porque aí, como a gente perguntou, então, para as mulheres, especificamente, sobre o apoio pelos companheiros, né, durante a pandemia. E aí, 82%, desculpa, afirmou que tem apoio, sim, dos seus companheiros, né, aquelas que têm companheiros ou companheiras, e 20% afirmou que não se sente apoiada. Depois, a gente perguntou se essas professoras têm filhos em idade escolar, 63%, então bem mais da metade, disseram que tem filhos. Então, a casa virou uma escola duplamente ou triplamente, dependendo do número de filhos, porque elas estão como professoras atuando em salas de aula virtuais, online, e os seus filhos estão como alunos e alunas. Dessas 63% que são mães e são professoras, né, estão dando aula na pandemia, 68% têm filhos em idade escolar que estão tendo aulas remotas. E aí vem uma das perguntas mais interessantes, né? A gente perguntou quem são os responsáveis diretos pelo acompanhamento dos filhos, enquanto as professoras da educação básica estão trabalhando remotamente. E aí 79% respondeu que são elas mesmas que fazem o acompanhamento dos seus filhos, mesmo que estejam também trabalhando como professoras e professoras. 9% diz que quem faz o acompanhamento é os professores, os companheiros, 6% que é outro filho ou filha, e 6% que é outro familiar ou responsável. Fora dos dados, né, do nosso relatório, a gente foi discutindo sobre isso recentemente, pesquisando, tem um grupo de pesquisa da USP, que já tem algumas pesquisas que deixam claro que caiu drasticamente a produção científica de mulheres durante a pandemia, enquanto a produção científica de homens, pesquisadores, aumentou. E a gente provavelmente pode aprofundar isso numa outra pesquisa, mas tem um porquê. Tem um porquê de que se homens e mulheres, professores, pesquisadores, estão em casa nesse momento, quais são os fatores que permitem que a produção dos homens aumente consideravelmente e a das mulheres não? Tem gente dizendo que as casas estão invadindo as escolas, mas na verdade é o contrário, né? Quando a gente abre os computadores, vocês conhecem o fundo da minha casa, por exemplo, né? Da minha sala. Então as escolas estão invadindo os espaços dos filhos e filhas e das mães, que além de serem professoras, também são mães. Pode passar, Glauber, por favor. E aí eu trouxe um gráfico, né, que é bom ficar para ser ilustrativo, um dos gráficos que estão lá no nosso relatório, se eu não me engano, o relatório tem 116 gráficos, tá? E esse mostra, né, a pergunta que a gente fez, o trabalho doméstico na pandemia aumentou? E 88% respondeu que sim. Provavelmente muitas de vocês, mulheres e homens também que estão assistindo aqui agora, né, esse bate-papo, perceberam que o trabalho doméstico aumentou, né? Ou seja, o trabalho que envolve os cuidados com a casa, com a família, com os filhos e etc., aumentou. Então, nessa perspectiva, aumentou o trabalho doméstico e aumentou também o trabalho docente. E aí eu digo, eu como professora atuando, que o nosso trabalho aumentou muito, porque ouvi uma metáfora recentemente que diz que nós, professores, na pandemia, estamos trocando o pneu com o carro andando. A gente está aprendendo a
a dar aula online, dando aula online, né? Embora alguns de nós possamos ter tido alguma formação, mas ainda assim foi às pressas, aligerada, como alguns dados que Glauber já mostrou, pouquíssimo apoio, né, de gestão, de recursos mesmo, e etc. Na educação básica, isso se aprofunda ainda de forma mais evidente. Então, todo o nosso trabalho aumentou, não é à toa que há um processo muito claro, né, e evidente de intensificação e precarização do trabalho docente e da vida das professoras e dos professores na pandemia. Aqui a gente destaca da vida das professoras. Pode passar, Glauber, por favor? Uma outra pergunta que a gente fez, né, eu já falei para vocês, quem é o responsável direto pelo acompanhamento dos seus filhos enquanto você está trabalhando remotamente? Eu já falei o dado para vocês, mas eu acho legal a gente ver em gráfico, para a gente ver o impacto disso de novo. Então, 79%, mesmo que esteja trabalhando remotamente, é a única responsável pelo acompanhamento dos filhos ou filhas nos trabalhos remotos também deles, enquanto alunos e alunas. Pode passar, Glauber. E aí, só algumas reflexões, né, que a gente já vem tecendo. Eu vi alguns comentários aí no chat que falam um pouco sobre isso também. Sem formação adequada para o uso de novas tecnologias, as mulheres, né, eu estou colocando nesse lugar de 85% de respondentes deste questionário, passaram a se dividir de forma mais profunda entre tentativas de aprender a lidar com o trabalho remoto e a gerência de uma nova configuração da vida cotidiana da família. Agora está todo mundo em casa. Muitas vezes eu vejo uma preocupação muito evidente de famílias que querem a volta às aulas, independente, né, do que se tem vacina, se não tem, se a pandemia acabou, não querem a volta às aulas porque precisam trabalhar. E os filhos estão em casa, os filhos e as filhas não têm com quem deixar essas crianças e adolescentes. Então, a escola é também um espaço que permite que as pessoas trabalhem, sobretudo as mulheres. Não é à toa que a educação infantil, as creches no Brasil, antes de um segmento educacional, surgiram como um lugar onde as mães poderiam deixar seus filhos e filhas para que pudessem trabalhar fora. Então, com esse aumento da carga horária de trabalho de todos os profissionais da educação, homens e mulheres, a gente percebe nesse relatório também como uma denúncia o agravamento dessa situação quando a gente olha para as professoras mulheres, que historicamente é atribuído às mulheres o trabalho doméstico, então esse trabalho doméstico ainda fica intensificado para as mulheres agora, também a maternidade, o cuidado com a família agora em tempo integral, que afeta diretamente a sua produtividade nas carreiras, seja de produção de artigos, de livros, de estudo, de conclusão de suas graduações, mestrados, doutorados, especializações, né, até outros trabalhos, como mesmo a produção das aulas, correção de atividades, todos os trabalhos que envolvem ser professor e professora, né? Então, fica muito evidente para a gente no relatório que houve um aumento vertiginoso, que a gente chamaria, né, das demandas de trabalho pessoal e profissional de homens e mulheres docentes, mas com uma sobrecarga maior na vida das mulheres, afetando de forma direta a vida das mulheres, né, e do seu trabalho profissional e da sua vida pessoal também. Pode passar, Glauber, por favor? A gente também perguntou, né, desculpa estar errado ali, das professoras e professores, a gente perguntou a opinião, já que a gente não estava vendo muitas pessoas perguntarem a opinião dos professores e professoras, a gente perguntou, né, para os nossos colegas, e aí uma das perguntas que a gente fez foi sobre a viabilidade do retorno das aulas presenciais no atual momento. O atual momento era julho e agosto do ano passado, mas a gente está vivendo, né, os números estão aí para dizer, a gente está vivendo agora um momento pior do que a gente vivia naquele ano. Então, quando a gente perguntou para essas pessoas, aí já os homens e as mulheres, né, sobre o retorno, o que eles achavam, elas e eles achavam sobre o retorno presencial naquele momento, que este momento agora é pior ainda, uma pessoa disse que deveria voltar, 65 pessoas concordavam com a volta às aulas naquele momento, mas com protocolos de proteção para as pessoas, e 660 pessoas discordaram da possibilidade de retornar às aulas no presente momento. Qual é o presente momento? O mesmo de agora, sem vacinação em massa, com o vírus descontrolado, e talvez agora a gente ainda possa trazer diversas variantes que estão surgindo por aí, que a gente não sabe até quando serão também, né, seremos protegidos dessas variantes pelas vacinas que já existem, um descaso do poder público, seja federal, estadual ou municipal,
uma falta pedagógica, né, de entendimento de grande parte da nossa população, ainda, mesmo com números tão grandes, de que esse vírus é perigoso, uma falta de entendimento de pessoas que estão fora da comunidade escolar, de como é o dia a dia de uma escola, e aí essas 660 pessoas que discordam da possibilidade de retorno às aulas, são pessoas que estão no chão da escola, né, que sabem, por exemplo, que muitas vezes as salas de aula são muito pequenas, muitas vezes não tem janelas, são poucas janelas, que eu, pelo menos, né, transitei muitos anos pela escola pública e me lembro bem que muitas vezes nos banheiros a gente não tinha papel higiênico e sabonete, quanto mais a gente teria quanto menos teríamos álcool em gel, né? Então, quem conhece a fundo a realidade da escola pública, não é que não quer que a aula presencial volte, é que entende que a gente vai estar despertando aí muitas e muitas ondas de pandemia se a gente permitir que isso aconteça sem minimamente uma vacinação em massa. Naquela época, a gente perguntou sobre o adiamento do ano letivo, se era uma alternativa viável ou não. E 73% afirmaram que seria viável o adiamento. Eu me lembro, na época, de muita preocupação com cumprir o calendário, não sei se vocês lembram disso, né, mas havia aquela preocupação lá em junho, julho do ano passado, mas as aulas estão paradas, a gente tem que cumprir calendário. Isso é muito comum, né, no cotidiano da escola, cumprir calendário. E aí eu lembro que uma professora da UFV postou uma frasezinha muito curta, que eu não me esqueço, que ela disse assim: quem acha que com a pandemia os alunos não estão aprendendo alguma coisa, mesmo estando fora da escola, não entende nada de currículo. O entendimento também de que escola não é só cumprir calendário, né? A perspectiva pedagógica, inclusive Boaventura de Souza Santos, fica uma dica, né? Escreveu um livro logo no início do ano passado, chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, que ele narra algumas coisas que a gente está aprendendo, sem romantizar de maneira alguma essa pandemia, viu, gente? Mas algumas coisas que a gente está aprendendo nessa pandemia. Outra pergunta que a gente fez sobre a adesão ou não das escolas e instituições às determinações da OMS e de outras instituições científicas. E isso foi um alento, né, dentre as denúncias, que 698 professores entrevistados afirmaram que concordam com a adesão das escolas, né, às determinações da OMS e outras instituições científicas, de distanciamento social, de uso de máscara, de uso de álcool em gel, higienização das mãos e etc. Pode passar, Glauber, por favor? Uma outra pergunta que a gente fez naquela época, né, era sobre manter ou não o Enem. Ainda estava muito incerto do que iria acontecer, e aí, na época, 186 respondentes acharam que o Enem deveria ser mantido, que seria em outubro do ano passado, e 538 acharam que o Enem não deveria ser mantido naquelas circunstâncias. O que aconteceu? O Enem foi mantido, com um pouco de atraso, e teve um recorde, se eu não me engano, mais de 50%, só não lembro o quanto a mais disso, mais de 50% de pessoas que não foram, né? As pessoas não fizeram o Enem por muitos motivos, talvez muitos deles porque não conseguiram terminar o ensino médio, ou não terminaram com a qualidade que esperavam, ou mesmo porque tinham medo de se expor ao vírus e depois disso expor suas famílias também. Nós perguntamos também se as escolas, na opinião das professoras e professores, as escolas teriam capacidade de se adequar de forma segura, né, caso houvesse um retorno presencial antes da vacinação em massa. Só 10 entrevistados e entrevistadas afirmaram que achavam possível esse retorno de forma segura. 714 não acharam na época, e provavelmente continuam não achando, que as escolas teriam essa devida adequação e segurança. Os dados que Glauber trouxe lá atrás, né, sobre a escola de Campinas, que foi uma das primeiras de São Paulo a retornar, e era uma instituição privada, então com algum recurso consideravelmente a mais do que as escolas públicas, mostram que esses professores e professoras estavam certos, né? Não há como ter segurança num ambiente fechado em relação ao vírus ser espalhado ou não. E perguntamos também sobre a manutenção das estratégias educacionais remotas no pós-pandemia, né? Ficou aí tá muito famoso falar sobre um novo normal. Então a gente perguntou essas estratégias que a gente está aprendendo aqui, como agora, por exemplo, né? O que essas professoras achavam? 30 pessoas dos respondentes disseram que sim, que devem continuar essas estratégias educacionais remotas. 436 acham que deve continuar, mas como um complemento da educação presencial. E 260 disseram que entendem que não devem continuar estratégias remotas no período pós-pandemia, num período que a gente não sabe ainda quando será. Pode passar, Glauber, por favor?
Glauber tá aí? Pronto. Não, não passou ainda não. Glauber? Pronto. Um dos gráficos também aqui, só para ilustrar para vocês, né, a gente perguntou, em sua opinião, é viável o retorno das aulas presenciais no atual momento? Então, é legal a gente ver, fica didático, né, 660 pessoas, professoras e professores entenderam que não era viável o retorno. A gente sabe que, por exemplo, Manaus, né, que teve o primeiro colapso da saúde lá no início da pandemia, depois, quando os números abaixaram, voltou às aulas, e depois teve, de novo, um segundo colapso ainda pior e mais assustador, né, uma das propostas, um dos motivos desse segundo colapso foi, de fato, a volta às aulas, né, a gente conhece, de novo, a realidade escolar e entende que é muito distante dessa possibilidade de manter distanciamento social. Glauber, pode passar, por favor? Aí também só o gráfico sobre o Enem, né, se as professoras e professores achavam que o Enem deveria ser mantido, e 74% entenderam que não. Entenderam que não, mas ainda assim, forçosamente, via governo federal, o Enem aconteceu. Pode passar, Glauber? Aqui sobre né, uma das perguntas que eu acho que são as mais cruciais é se os professores e professoras acham que as escolas estão ou estariam, né, adequadas e seguras para o retorno às aulas presenciais antes da vacinação em massa. E aí aqui a gente traz um gráfico, né, que mostra que 99% das professoras e professores entendem que não, que as escolas não têm condição de retorno seguro às aulas presenciais sem vacinação em massa. Pode passar? Então, aqui só algumas considerações, gente, né, dentro dessas reflexões, para que a gente possa ouvir ou ler vocês um pouco também aí, que eu fico curiosa pelos comentários. Algumas considerações que a gente teve desse relatório denúncia e do que a gente tem vivido, né, e visto no cenário nacional. A atuação de empresários e do Estado foi e tem sido, se não inexistente, ineficaz nos setores sociais, sobretudo na educação. Poucas ações têm, de fato, amparado a educação pública, sobretudo, né? Houveram impactos, já há e vão haver, né, impactos diretos no ensinar, na qualidade do ensino e da aprendizagem, então, aí, né, trazemos professores e alunos como sujeitos importantes da comunidade escolar, no acesso às tecnologias, nas relações alunos-professores, são impactos que a gente tem clareza de que vão reverberar ainda por muito tempo nos processos pedagógicos, né, ainda que se encerre a pandemia, se é que é possível se encerrar efetivamente uma pandemia, as consequências dessa pandemia na educação vão precisar ser estudadas, debatidas e investigadas após a vacinação em massa, com o retorno das atividades presenciais, e para ver aqueles e aquelas que ficaram de fora de todo esse processo, sejam professoras ou alunos e alunas. A abissal desigualdade social no Brasil, né, que a gente ressalta que é um problema sistêmico, radicado, também uma pandemia, e é urgente essa desigualdade, ela não foi criada, ela foi desvelada, denunciada, né, e mostrada de forma mais profunda durante a pandemia. Assim como grande parte da sociedade é desigual, o sistema educacional brasileiro também é. Então, a gente está assistindo aí uma face assimétrica e desarmoniosa mesmo, um desencontro entre as possibilidades educacionais de milhões de estudantes que estão na educação básica hoje no Brasil. Enquanto uma parcela da população de estudantes, crianças e adolescentes tiveram toda a possibilidade de se estruturar, desde a cadeira que senta, aos equipamentos, aos professores e professoras preparados para isso, a gente teve uma outra parcela, como foi exaltada recentemente num programa dominical, que precisa subir na árvore para conseguir sinal de internet, né, ou que simplesmente não conseguiu ter nenhum tipo de acesso à educação e foi trabalhar, porque a família também precisava trabalhar. Então, assim, o que a gente pensa desse relatório, convida vocês a conhecerem esse relatório, se gostarem, divulgarem, é que esse relatório, além de contribuições para futuras pesquisas, reflexões e análises,
a gente quer fortalecer também o sentido da universidade pública, que é o nosso lugar. Aqui uma parceria, né, da UNEB, da UESB, com um espaço coletivo de ação e reflexão e de parceria direta com a educação básica. A universidade pública, as licenciaturas da universidade pública servem à educação básica, sobretudo a educação básica pública. Então, ressaltando essa universidade não só como pertinente, né, os nossos trabalhos na universidade, como necessário. Não sei se eu me delonguei muito, peço desculpa. Pode passar para o último aí, Glauber, por favor? Aqui a gente só coloca para vocês, né, que o relatório completo pode ser acessado nesse link. A gente vai ver depois uma forma também de um acesso mais direto além do link, para que vocês possam encontrá-lo. E para maiores informações, ou mesmo para a gente também enviar o relatório para vocês no formato PDF, aí está o meu e-mail e o e-mail de Glauber. Nós somos, eu e ele, né, somos os organizadores dessa pesquisa, mas nós temos uma equipe, como o Glauber disse, de 30 pessoas também que foram extremamente cruciais para a construção desse relatório. Então, obrigada, e estamos aí abertos a perguntas e reflexões. Bom, nós é que agradecemos, né? Agradecemos a disponibilidade de Glauber e de Ana em falar um pouco com a gente, em conversar, como dizia uma orientanda minha, Vânia Muniz, né? Conversar com a bibliografia. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de estar aqui discutindo com vocês. Na verdade, eu comecei essa transmissão de uma maneira equivocada, porque eu não fiz menção, né, que nós lamentamos profundamente os mais de 350 mil mortos, né, mais de 350 mil vidas ceifadas pela Covid nesses últimos meses, nesse mês, né, só nesse mês, mais de 50 mil, né, só no mês de março, isso é bem absurdo. E eu me dei conta hoje que, acredito eu, que isso acaba sendo parte da realidade de quase todos nós, né, se não de todos nós mesmos. Eu acho que do final do mês de março para cá, né, ou até um pouco mais, né, talvez do início do mês de março, final de fevereiro, praticamente todas as semanas eu tenho manifestado condolências a algum amigo, a alguma pessoa no WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp, que informa que acabou de perder um pai, uma mãe, um tio, um marido, né, até filho. Né, eu já vi, já testemunhei, né, de pessoas falando disso, e nesses últimos dias, né, de sexta-feira para cá, todos os dias eu manifestei condolências a alguém. Né? Teve um dia, inclusive, que eu manifestei condolências a 3 pessoas diferentes, por 3 mortes diferentes, em 3 lugares diferentes do Brasil. Então, assim, está chegando perto da gente, e um chegar perto da gente que nós precisamos, sim, discutir isso aí. E, assim, concordo totalmente. Acho que é a primeira vez que eu vi no Jornal da Manhã fazendo a discussão sobre o retorno às aulas da pandemia. Para minha grande alegria, tinha um professor, não era o professor do chão da escola, era o pesquisador Nelson Preto. E acho que foi a alegria da gente, porque não sei por que cargas d'água, ao mesmo tempo que a TV Bahia faz todo um alarde, eu vou falar o nome da TV Bahia porque é preciso falar, eu nem cito as outras, porque as outras eu assisto de vez em quando para ver em que pé que está o negócio, para ver se está tomando em sério. Parece que o jornalismo não consegue ainda fazer o sensacionalismo que se faz dentro de determinadas igrejas neopentecostais, né, de determinadas linhas. Né? Então, o jornalismo vai em uma linha diferente, mas o jornalismo também, quando é conveniente, vai em alguma linha dessa, por exemplo, do retorno às aulas. Ao mesmo tempo que o jornalismo acaba fazendo críticas severas, né, às pessoas que estão aglomeradas na rua, isso quer dizer assim, que um jornalista parece que esqueceu de onde ele veio primeiramente, que foi da escola da educação básica. Né? Parece que ninguém nunca entrou, e eu não estou nem falando só de escola pública. Quem fala de retorno às aulas parece que se esqueceu facilmente como é que é uma escola. Né? Uma escola funcionando não tem muita diferença de uma missa ou de uma aglomeração por festa. Né? Com a diferença de que, claro, quem está ali porque tem necessidade, né? Ou porque trabalha ou porque estuda. Então, a diferença
ela é muito pouca. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Tem aqui duas, na verdade, pergunta, ainda não vi nenhuma aqui. Depois vocês me dão um toque aí, Jair, se tem. Eu estou olhando aqui no chat, não estou vendo nenhuma pergunta. Mas eu estou vendo um comentário, LVCH, curso de História, que ele fala o seguinte, ou ela fala o seguinte, que a realidade no ensino privado foi uma diminuição salarial vista a quantidade de horas-aulas que estão trabalhando, não levando em conta o planejamento e acompanhamento dos estudantes e, claro, os gastos pessoais que cada professor tem. E aí eu amplio um pouco essa indagação que a pessoa coloca, para também para algumas realidades das escolas públicas, principalmente, que aí, assim, a pesquisa não deu conta, mas eu sei que vocês conhecem de perto isso aí, que é a questão dos professores substitutos ou os professores retas, que também, né, aqui no município de Vitória da Conquista, tiveram seus vencimentos reduzidos, ao mesmo tempo que esse ano muitos tiveram seus contratos terminados de forma arbitrária, né? Não posso falar dos outros municípios, mas eu sei do município de Conquista porque eu tenho pessoas conhecidas que estavam nessa situação. Quer dizer, era o salário que a criatura levava para dentro de casa e agora não tem mais. Se vocês pudessem comentar um pouco a partir dessa indagação, não sei se a pesquisa... Eu sei que vocês têm alguns dados, né? Vocês observaram dados que não foi a maioria das pessoas pesquisadas, mas que vocês chegaram a ver alguns dados sobre essa parte, essa parcela do professorado, né? Quem quer começar? Então, a gente pergunta, tem uma das perguntas que nós não apresentamos aqui, mas tem uma das perguntas que a gente faz que é se houve redução do salário durante a pandemia. A gente faz essa pergunta. E, se eu não me engano, acho que 40%, depois eu preciso confirmar o número, afirma que sim, que houve redução de salário. E isso vai refletir muito no que eu falei na hora que eu estava apresentando os dados, que é uma pandemia dentro da outra pandemia, ou seja, que é precarização do trabalho docente. Isso a gente já viveu e vive antes da pandemia, mas a pandemia vem agora e revela essa precarização quando a gente tem salários cortados, né, salários reduzidos, aumento do desemprego. A gente não mensurou na pesquisa, mas já existem dados do aumento do desemprego das professoras, pedagogas que são responsáveis pelas séries infantis, né, pelo ensino da educação infantil. Houve um desemprego muito grande dessas professoras, porque muitos pais deixaram de matricular, e aí eu falo do setor privado, deixaram de matricular seus filhos ou retiraram da escola durante a pandemia, porque eram muito crianças, e nessa fase da educação infantil, o cuidar está muito imbricado ao ensinar. Então, já, né, na concepção dos pais, já que meus filhos não estão indo para a escola, não precisa mais que alguém cuide deles, eu vou retirar da escola e isso vai refletir diretamente no aumento do desemprego dessas mulheres, dessas professoras da educação infantil. Então, e aí a precarização que já existia vai refletir agora com mais força com essa redução de salário, redução de carga horária, houve muita redução de carga horária, o que reflete na redução de salário. Aqui, especificamente, quando a gente fala das professoras dos municípios, especificamente de Vitória da Conquista, as professoras substitutas, né, foram dispensadas muitas, tiveram seus salários cortados. Em alguns municípios, Ana pode falar um pouco sobre isso, mas em Minas Gerais, que ela acompanhou, existiram casos de professoras que eram contratadas, que tiveram desvio de função, foram trabalhar nas barreiras sanitárias, foram trabalhar em outros setores para garantir o seu salário. Então, tudo isso aconteceu e vem acontecendo durante a pandemia. Ana, se quiser complementar. Não, de fato, são um complemento, né, Glauber? Por exemplo, como o Glauber disse, esse desvio de função, e isso não só em Minas, mas aqui mesmo, algumas, inclusive, alunas minhas, ex-alunas do curso de pedagogia, que já atuam na escola com contratos REDA, né, substitutas, tiveram desvio de função, foram trabalhar em postos de saúde, foram trabalhar em barreiras sanitárias, a diminuição do salário, né, se
se não 100%, mas uma boa parte. Inclusive, uma das perguntas que a gente faz no relatório, eu localizei aqui, a gente pergunta assim, você está recebendo salário atualmente, né? E cerca de 80% dizem que sim, que estão recebendo salário completo. Mas tem 14%, que corresponde a 156 professoras e professores, que dizem que estão recebendo parcialmente, e 19 dizendo que não estão recebendo. Né? Então, assim, nesse caso, por mais que os dados, a grande maioria esteja recebendo, é importante entender que qualquer uma ou qualquer um que não está recebendo teve uma mudança brusca na sua rotina de vida no momento em que não tem mais o seu salário. É só a gente imaginar que brevemente um de nós, pode ser que tenha alguém que está nos assistindo aí que tenha ficado, a gente imaginar a gente não recebeu o nosso salário em um mês, né? Como é que a gente faria em relação a isso? Então, acho que essa preocupação, né, Lu, assim, com o currículo, isso me incomoda muito, sabe? Todos nós estamos loucos para voltar para o presencial, e se isso significar que a pandemia acabou, né? Acho difícil, deve ter, mas deve ser pouquíssimas pessoas que estão gostando do ensino remoto, sobretudo professoras e professores, né? Então, eu acho, assim, esse relatório mexeu bastante com a gente, assim, dados que a gente já imaginava, mas quando fica comprovado metodologicamente, né, cientificamente, assusta a gente bastante. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui da colega Dani Duarte, da Edcat, do curso de inglês. Ela pergunta se vocês têm intenção de fazer outra pesquisa dessa natureza, né, com outras indagações, ou de alguma coisa que vocês acabaram não tendo constância nesse relatório, que depois deu aquela luz, poxa, também poderia ter perguntado, né, tentado muitas ver coisas, sim, desculpa, Lu. Muitas não. coisas ficaram na nossa cabeça, né? Depois que a gente vai lendo os dados, né? Acho que eu posso falar por Glauber também, mas depois ele fala aí qualquer coisa. Mas, assim, de fato, Dani, né? Que você falou que perguntou, Dani, seria bastante interessante a gente conseguir fazer uma nova rodada dessa pesquisa. Mas, nesse momento, a gente está se dedicando a gente mesmo usar também o próprio relatório como um banco de dados para refletir mais criticamente ainda, né, aprofundar nossas reflexões críticas e teóricas sobre os dados que a gente já tem. Mas provavelmente, não sei se necessariamente agora, mas provavelmente até o final do ano ou no outro, a gente pense em tentar entender, né? Inclusive, a gente não mostrou aqui, mas o relatório, como é por meio digital, né, online, o relatório acabou fugindo, ultrapassando as fronteiras da Bahia, e a gente teve, na verdade, mais de 1.000 respondentes, acho que foram 1.082, né, Glauber, se eu não me engano. Então, desses 1.082, 724 foram da Bahia. Então, a gente focou nas respostas da Bahia, mas no relatório, consta também, no final do relatório, a última etapa são os dados do Brasil como um todo, que não fogem muito aos resultados, né, que a gente encontrou na Bahia, mas a gente focou na Bahia pelo nosso lugar, pelo lugar das instituições, etc. Eu estou vendo que ela perguntou ali, né, sobre a publicação das análises. Os dados estão aí, Daniela, para quem quiser, inclusive, usar, né, para refletir mais sobre eles, mas a gente também está refletindo e tentando escrever sobre, né, de forma mais profunda, buscar parcerias para que a gente possa refletir ainda mais sobre ele. Quer falar, Glauber? É isso que você falou, né? A gente agora está com o relatório, ele está disponível para todo pesquisador e toda pesquisadora que quiser publicar, utilizando, né, e respeitando a citação da fonte, né, de onde vêm os dados. E a gente está nessa etapa agora de tentar publicar artigos. A gente tem no PPGELS uma mestranda, Nájila, que vai trabalhar com o relatório, ela vai dar um recorte para o relatório, vai trabalhar com os dados do relatório. A gente tem outras pesquisadoras e pesquisadores que têm utilizado o relatório para embasar algumas discussões em suas dissertações, e a gente tem publicado, tem buscado escrever alguns artigos que a gente submeteu para a revista, né, para poder divulgar os dados nessa perspectiva. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com ele. É isso. Tem vários comentários aqui falando, né, que é um absurdo que os professores têm um salário reduzido, né, que a gente está trabalhando muito mais nessa pandemia. Então, tipo, eu saí de uma reunião às 4 da tarde para me preparar para essa live da agora, e quando terminar eu ainda tinha uma outra live que eu fiquei só de aparecer para dar um tchauzinho, né?
mas eu já me peguei em diferentes situações, e creio que isso não é uma novidade, né? De estar conversando, porque assim, aí a gente acaba fazendo aquele trabalho que o Estado não faz, lembrando um pouco daquela live anterior que a gente teve sobre saúde mental, né? Então, de conversar mesmo com os alunos, porque precisam conversar, né? De ter pegado uma vez uma situação que uma aluna estava me contando que estava com medo de estar com Covid, porque uma pessoa conhecida dela, de lá de Caetité, testou positivo para Covid em fevereiro, então ela estava com medo de tal, de ter tido. Então, assim, não sei se era paranoia ou se não era, mas concretamente é um medo que não sai de perto da gente. Como eu falei, nesses últimos dias eu praticamente desejei condolências todos os dias, de sexta até agora, todos os dias, né, manifestando condolências com alguém, né? E também não está muito mais fácil para os nossos alunos, principalmente o alunado de licenciatura. Lembrando que a UNEB, antes de começar, né, o semestre remoto, né, a primeira fase, que foi uma fase, digamos assim, experimental, no final do ano passado, foi feito também um questionário com os alunos e também os resultados, tem muitos resultados parecidos, né? Quer dizer, a maioria de alunos também são pardos e afrodescendentes, maioria de meninas também, que são as alunos da UNEB, e outros dados, né, que assim, a gente teve acesso aos dados gráficos do questionário, sem nem que fosse uma análise inicial de vocês, mas dá para a gente imaginar muitas coisas, né? Por exemplo, nós, quando começamos a disciplina estágio 2, eu e a professora Antonieta, no curso de História, a gente fez uma sondagem, não chegou a ser um relatório detalhado, mas a gente perguntou, né, também como é que anda a questão da saúde mental. A questão da ansiedade está, assim, gritante, em todos os lugares, em todos os âmbitos. Então, assim, como a gente também está formando cursos de licenciatura, aí eu já não sei se nós já estamos aqui em 1h20 de live, acho que a gente já vai afunilando, então vou pedir para vocês, assim, uma primeira pergunta, depois, se aparecer mais alguma, a gente joga aqui também, mas uma primeira questão que eu queria pedir para vocês, assim, que mensagem, diante disso tudo, a gente vai deixar para os nossos alunos e alunas, licenciandos, futuros e futuros professoras e professores, né, diante desse quadro tão difícil, né, mas, assim, creio, e eu falo isso em meu nome, em nome de muitos outros colegas da comissão de estágio, que eu, pelo menos, diante de toda essa dificuldade, todos esses problemas que a gente viu, eu não consigo ainda me ver fazendo outra coisa que não dando aula, né? Então, assim, meu amor ainda meu amor e meu ganha-pão, não vou ser hipócrita também, é meu ganha-pão também, mas meu amor pela minha profissão ainda me permite dizer que eu quero, né? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não dando aula, né? Se for preciso, claro que eu vou fazer, que a gente se vira, né? Mas que mensagem que a gente tem, né, para esse alunado que está aí, que são que é o nosso público? Eu começo? Pode ser? Eu acho que o relatório, né, revela isso. A mensagem é resistência. Eu acho que é a primeira mensagem que a gente tem que deixar para nós, para os nossos alunos, para os alunos da educação básica, é resistência. Por quê? Porque a gente vê, quando a gente estava falando aqui, as falas, quando são consultados sobre quando começar as aulas, a gente vai ver pediatra falando, a gente vai ver médico falando. Teve alguém que falou nos comentários que tem uma bandeira do movimento Lugar de Criança na escola, que é feita por pediatras. A gente vê todo mundo querendo falar sobre a escola, a gente vê todo mundo querendo ocupar esse espaço e dizer como a escola deve ou não funcionar, como a gente deve ou não trabalhar. Então, uma mensagem que a gente precisa ter, que é uma palavra que a gente precisa carregar, é isso: resistir. Porque a todo momento vão tentar silenciar a escola, a todo momento vão tentar silenciar nós, professores, e se a gente não resistir, seja agora de forma remota, nos grupos de apoio de nós, colegas, dos nossos sindicatos, dos nossos grupos de apoio enquanto professores, para a gente reivindicar,
né, que a gente tenha acesso à vacinação, que a vacinação em massa seja garantida para que a gente possa retornar com uma perspectiva de ensino presencial, a gente precisa resistir para isso, porque senão eles vão passar que nenhum trator em cima da gente, porque a gente vê esses movimentos como esse, o lugar de criança na escola, crescendo, tendo uma concepção equivocada de escola, de que escola é depósito de criança e não um lugar de construção de conhecimento, porque é isso que esses movimentos trazem, né? É aquela história lá do início que o homeschooling já nasce derrotado, porque foi visto que não deu certo essa experiência, e aí aquela concepção de escola como depósito de criança, para que os pais, né, possam estar livres dos seus filhos, né? Ela precisa ser repensada, porque a escola não é depósito de criança, a escola é local de construção de conhecimento. Então, a gente precisa pensar em como resistir a isso, a um ensino presencial sem vacinação, porque esse ensino presencial sem vacinação coloca as nossas vidas em xeque. E coloca não só as nossas vidas, mas os nossos alunos, a vida do pessoal da parte técnica da escola, da merendeira, do porteiro, da diretora, da vice-diretora, toda a comunidade escolar é posta em xeque. E não venham comparar com outros países, porque eu vejo muito quando fala assim, pode voltar porque a Inglaterra está tendo aula. Gente, a gente tem escola no Brasil que não tem saneamento básico. A gente tem hoje eu participei de uma banca na UFSCar, que a aluna apresentou escolas muito seriadas do interior de Minas, que a escola não é abastecida por carro-pipa, né? Antes da pandemia, ela contando a história. Então, se a gente tem escolas dessa forma, como é que a gente quer comparar com a Inglaterra, com a França, que inclusive tiveram ensino presencial e fecharam N vezes, porque voltava o ensino presencial, a pandemia aumentava, as pessoas morriam e fechavam. Que foi o que aconteceu em São Paulo. Voltou, a gente viu os professores morrendo e agora estão todos fechados. Então, não tem como a gente não resistir. A gente precisa se unir e resistir, porque é só a resistência que vai fazer com que a gente possa ter o nosso lugar de voz garantido. Quando perguntarem, as escolas devem voltar presencial e, assim, consultar nós, professores da educação básica e do ensino superior, se deve ou não. E não eles decidirem por nós. Não eles políticos, não eles pediatras, não eles médicos, não eles qualquer outro profissional que não seja o professor que conhece o chão da escola. É isso. Né, Glauber me contemplou bastante na fala dele aí, mas para além da resistência, né, uma mensagem que eu deixo para mim mesma todos os dias também, é de luta. Luta para a gente entender, sempre que eu começo uma turma no semestre, né, eu dou aula sempre das licenciaturas, eu sempre começo dizendo para meus alunos assim, eu estou aqui, eu gosto de estar aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu não sou professora por amor, não, viu? Eu sou professora por indignação. Aí eles assustam, né, eles e elas normalmente assim, depois eu explico, eu sou professora com amor, eu amo dar aula, né, eu gosto, não me imagino também fazendo outra coisa, mas essa ideia da gente fazer por amor, significa, né, é quase a gente dizendo que a gente não precisa receber bem, não precisa ter condições de trabalho adequadas, né, não precisa ter formação adequada. Então, eu sou professora muito mais por indignação, com amor, mas por indignação. Indignação por todas essas mazelas sociais que a gente vê ainda mais evidentes, né, e abissais agora nessa pandemia. Então, além de resistência, que a gente está resistindo quando a gente está aqui conversando sobre isso, né, está trocando o pneu do carro com o carro andando e está seguindo, procurando possibilidades de não estarmos ausentes, porque a gente tem obrigação pedagógica, enquanto universidade pública, escola pública, de estar presente na vida dos nossos alunos, mas também de luta. E dizer, e aí, sobretudo, talvez para as alunas e alunos aí das licenciaturas, que eu imagino que tenham muitos e muitas, olha o quanto a escola é importante. Olha o quanto a escola é importante enquanto instituição social, e quem faz parte dessa escola é importante enquanto sujeito social da escola. Né? Quando a pandemia veio, uma das primeiras coisas que teve que ser fechada foi a escola, porque a escola movimenta toda uma sociedade, toda uma cidade, desde as grandes ou a pequenas. Né? Atualmente, de forma precária ou não, acho que depois de igreja e praça, o que se tem numa cidadezinha, não importa o tamanho dela, é uma escola.
né? De alguma maneira, há um funcionamento, tem um professor e uma escola, de algum jeito lá, junto com o padre e a praça, é um professor e uma escola. Então, nós somos importantes, e a escola, para além de cumprir currículo, para além de cumprir calendário, escola significa formação integral do ser humano, significa alimentar grande parte da população brasileira, e inclusive faz cair por terra uma ideia que vem sido pregada aí por uma tal de escola sem partido, e essa ideia de homeschooling, né, de educação domiciliar também, que é essa ideia de notório saber. As famílias não estão conseguindo ensinar os seus filhos e filhas com ou sem apoio da escola. Então, significa mais ainda que nós, professores e professoras, somos muito importantes. Porque pode não ser, a gente ainda tem muito que caminhar nas nossas formações, mas nós somos formadas e formados para isso. Nós entendemos de chão da escola. A gente estudou para isso, a gente não está falando de qualquer lugar, né? A gente trabalha, estuda e vive esse cotidiano. Então, acho que além da resistência, que Glauber bem disse, eu também digo de luta, da gente se posicionar criticamente e dizer para as pessoas, seja da nossa família ou não, né, que nós sabemos o que nós estamos dizendo também, e que nós queremos ser convidados a opinar sobre um futuro que também é nosso, né, sobre um destino que também cabe a nós, e não só os nossos alunos. Acho que é por aí. Uhum, com toda certeza. Eu acho que já para a gente ir afunilando para o fim, né? Primeiro, agradecer, né, a Glauber e a Ana pela pesquisa, pelos 30, não só a Glauber e a Ana, mas as outras mais de 30 pessoas envolvidas, né, na produção desse relatório e de análise, dessa análise preliminar desses dados de pesquisa, dizer que estamos esperando os primeiros resultados das análises mais apuradas, né, como a de Nájila. Agradecer também a Jairo, que está aí, né, no backstage, dando todo o suporte para a gente. E tem uma pergunta aqui que talvez seja realmente uma pergunta para a gente pensar, né, nas considerações finais, né, e naquilo que vai ficar para a nossa reflexão. É uma pergunta da professora Antonieta sobre o que o relatório traz para a gente que trabalha nas licenciaturas refletir. E aí, com isso, eu já agradeço de novo, né, a presença de Ana e de Glauber aqui e repasso a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Antonieta, eu acho que, né, eu vou dizer do meu lugar como professora de licenciatura, né, o que esse relatório mais me fez refletir sobre é a necessidade de que nós, como formadoras de futuros formadores, né, e formadoras de professores e professoras, eu acho que cabe a gente incentivar, muitos de nós já fazemos isso, incentivar a reflexão crítica, a contextualização e o pé no chão mesmo, né, como diria Leonardo Boff, que as cabeças pensam a partir de onde os pés pisam. Então, todo o conteúdo que envolver a dimensão de uma licenciatura tem que ser contextualizado, tem que ser criticamente referenciado, né, de acordo com a realidade, para que os nossos alunos e alunas compreendam, como a gente tem compreendido no chão da universidade, no caso, que a escola ela é um laboratório da sociedade, né? O que está acontecendo fora dela reflete nela, e o que acontece nela reflete fora da sociedade. Então, eu acho que uma educação, uma formação de professores socialmente referenciada é o que eu mais tenho pensado depois disso tudo, ou, na verdade, durante isso tudo, né? Porque ainda não acabou. É isso que a Ana falou, né? Eu acho que o relatório para as licenciaturas, ele traz um elemento de extrema importância, que é o licenciado e os professores que formam professores conhecerem a realidade dos professores na pandemia. Então, inclusive para preparar estratégias para o estágio, preparar estratégias para o enfrentamento dessas demandas que a pandemia traz, para planejar estratégias que consigam com que os nossos licenciandos descortinem, né, o conhecimento, um conhecimento crítico que é apresentado a partir desses dados, né, um conhecimento identitário também, porque o licenciando, ele está se vendo ali naqueles dados, ele está se vendo ali naqueles posicionamentos. Quando os professores se recusam a retornar
de forma presencial sem a vacinação em massa, por proteção e por segurança e pela luta do direito à vida, que é um direito essencial, né, o direito à vida. Então, eu acho que, além dessa, todas essas questões, a questão da pesquisa científica em si, né, que a gente está falando de um lugar de universidade, de formação de professores, de licenciatura que faz pesquisa. Então, essa pesquisa, ela mostra isso, né, o que nós, enquanto universidade, podemos produzir de conhecimento. E aí, a própria Antonieta, que fez a pergunta, me lembrou uma outra coisa que esse relatório é importante para as licenciaturas, é que ele é um documento histórico. É um documento histórico de como estavam os professores na pandemia de 2020, na Bahia, como que eles pensavam, como que eles se posicionaram diante das demandas que foram colocadas pelo relatório. Então, eu acho que, além disso tudo, de todas essas questões, é um documento que fica aí para que as próximas gerações de licenciados possam ter esse conhecimento, né? Possam ter a ideia do que foi essa pandemia que a gente viveu em 2020, está vivendo em 2021, e como que nós, professores, sofremos rebatimentos e também resistimos em relação a eles. É isso, então, queridos. Muitíssimo obrigada, né? Deixar aqui o nosso agradecimento a todas e todos que participaram, as alunas e alunos da licenciatura, dos diferentes cursos de licenciatura, do PIBID, do programa Residência, né? Colegas também da comissão de estágio, dizer que essa programação ela faz parte de um ciclo de lives, né, de bate-papos, que a comissão de estágio, a comissão departamental de estágio tem feito, e outras discussões também terão lugar aqui nesse espaço, né, do departamento, esse espaço virtual do departamento. Mais uma vez, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Glauber, obrigada, Jairo, que está aí no backstage, e deixar meu boa noite aí a todos e todos. Fiquem bem, se cuidem, né, se cuidem muito de vocês e dos que vocês amam também. E vacina sim. Vacina sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau, bom descanso.